dia de novo. Eu queria agradecer muito o convite que vocês fizeram para aqui. Eu acho que é um espaço muito interessante. Eu queria colocar dois aspectos para a gente pensar. Um primeiro aspecto, no que diz respeito ao sistema penitenciário, é que é fundamental, em termos de política pública, do meu ponto de vista, de mudança de paradigma, enfrentar muito bem, com muita competência, a questão da multa penal. Se a gente não trabalhar sobre a questão da multa penal, nós não vamos conseguir avançar. Porque a multa penal é uma das coisas mais perversas que existem no sistema e que, na verdade, é uma sentença de prisão perpétua e empurra o sujeito para a clandestinidade, onde ele não pode mais sair da clandestinidade porque ele não pode trabalhar, ele não pode ter documento. Então, a questão da multa penal, eu gostaria de propor que a gente discutisse com muita profundidade e extensão. A segunda questão que eu gostaria de colocar, que eu estou plenamente de acordo com o que vocês estão colocando, mas eu queria trazer os efeitos do sistema penitenciário fora do sistema penitenciário. Nós fizemos uma pesquisa o ano passado, de um ano, sobre uma pesquisa qualitativa sobre a população em situação de rua na cidade de São Paulo. Quando a gente entendeu o impacto na população de rua, que o dado da FIPA é 40%, né, mas eu acho que é 50%, eu acho que está certo o que você está dizendo, da população egressa do sistema penitenciário na rua, a gente vinha observando, como eu trabalho com rua há 40 anos, então a gente tem uma percepção muito fina, né? Desculpa. Tem uma percepção muito fina. E a gente vinha vendo que a rua estava mudando. A rua estava mudando, as relações na rua estavam mudando, a linguagem estava mudando, e aí caiu a ficha, a gente entendeu. Que é o quê? Como a permanência no sistema penitenciário é algo que constitui o sujeito, é um trauma muito forte, constitui o sujeito, estabelece uma ética, estabelece uma forma de se relacionar com o mundo dentro da prisão. Quando ele sai da prisão, ele leva essa mesma estrutura para as outras relações onde ele está. E aí a gente começou a observar na rua, por exemplo, que a população de rua começou a falar na gíria do sistema penitenciário, começou a ter a mesma ética e começou a ter o mesmo padrão de relações e de controle do poder. A outra coisa que nós detectamos, que é seríssima, é que os egressos que estão utilizando os equipamentos da assistência social levam para dentro dos equipamentos da assistência social e da saúde as regras do sistema penitenciário e tratam de estabelecer, vocês estão fazendo assim, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, tratam de estabelecer dentro do sistema, do serviço de atendimento da assistência social e da saúde, a mesma organização que tem no sistema penitenciário. Portanto, o mesmo tipo de poder e o mesmo tipo de violência que existe na prisão. O que acontece, gente? As equipes técnicas são tratadas pelos egressos, né, como se fossem agentes penitenciários, e são psicólogos, são pessoas que não têm a menor preparação para o trabalho com o sistema penitenciário. Isso está causando um terror dentro das equipes que trabalham na assistência e na saúde muito grande. Ontem, só para exemplificar, eu sou supervisor do CAPS-AD da Sé, que é onde vai toda a Cracolândia, vai estar lá, e eu sou supervisor do CAPS-AD, supervisor clínico. Vocês não imaginam o que é dar uma supervisão ali, porque são os gritos, as pessoas entram na sala, a equipe tem que se levantar, tudo isso, e desde o início da supervisão, que tem alguns meses, o tema da supervisão é o crescimento gigantesco da violência dentro do sistema e dentro do sistema de saúde do CAPS-AD. Então, a discussão, para vocês terem uma ideia, era assim, mas o que é a questão da violência por um sintoma psíquico e o que é a questão da violência misturada com um sintoma psíquico com o registro dos egressos dentro do sistema de saúde. Você está claro o que eu estou dizendo, gente? Isso está alterando, com o crescimento exponencial do número de presos e, portanto, de número de egressos, isso está alterando. Então, só para
fazer uma... A vida na rua, da população de rua, hoje em dia é pautada por essa ética, por essa lógica e por essa gíria, inclusive. E eu vejo isso, gente, quero dizer com toda clareza, como uma forma de sobrevivência que as pessoas têm, porque elas estão empurradas para a clandestinidade e para a morte pela questão da multa penal, porque ela não consegue trabalhar, então ela está empurrada ali. Vai tentando estabelecer formas de sobrevivência, que são as formas do sistema penitenciário, porque não tem outra. Vai levando essa forma de sobrevivência e de relações para a rua e para os serviços de atendimento. Então, o que a gente tem feito, por exemplo, é procurar a Defensoria Pública, e nós estamos fazendo um acordo com a Defensoria Pública, com a área de Direitos Humanos da Defensoria, exatamente para estabelecer nos equipamentos que nós estamos trabalhando um defensor público para tratar da multa penal, onde nós estamos fazendo um trabalho num lugar que chama-se CISART. Num outro lugar que nós estamos trabalhando, que é uma PPP entre o Grupo Votorantim e a Prefeitura, na Vila Leopoldina, nós também estamos começando um trabalho, estamos formulando uma PPP que está começando a andar, também um convênio com a Defensoria Pública para trabalhar atendendo a questão da multa penal. Porque a multa penal é um negócio subterrâneo, que não é falado por ninguém, não é explicitado em nenhuma situação. Quando o preso ele recebe a sentença, está no Código Penal escrito o seguinte: tanto tempo de reclusão, vírgula, mais multa. Essa multa se desdobra em duas multas. Uma que é uma multa fiscal, portanto o preso deve para o fisco, e a outra é uma multa penal. Essa multa penal faz parte da sentença. Quando o preso sai do sistema penitenciário, ele está devendo essa multa penal. Muitas vezes ele sequer sabe que está devendo isso. Quando ele não paga a multa penal, quer dizer que ele não cumpriu a pena dele. Portanto, ele deve para a justiça. Quando ele vai tirar o documento, ele não consegue tirar título de eleitor. Então, ele não pode tirar carteira de trabalho. Portanto, ele está empurrado para a clandestinidade mais profunda. Aí, se conseguiu, na Corregedoria Geral de Justiça, aqui em São Paulo, um jeito de refazer a multa penal, de tirar a multa penal, que é o que a gente está vendo na Defensoria Pública. Sabe quantos juízes seguem sentenciando a multa penal? 80% dos juízes. Isso, se a gente for pensar bem, configura, falando em direitos humanos, um crime de Estado. Você empurra 80% dos juízes seguindo nessa condenação. Pessoal, estou falando, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, não é isso? Então, isso constitui, inclusive, um crime de Estado. O que a gente tem feito com isso? Nós temos feito contatos na Defensoria Pública, nós fizemos um contato, inclusive, com o deputado Paulo Teixeira, que está fazendo a revisão do Código Penal em Brasília, falamos isso a ele, explicamos isso a ele, para que isso possa ser debatido na questão do Código Penal. Então, como psicanalista, eu quero dizer para vocês como é que a gente trabalha no atendimento direto, porque a gente tanto faz o trabalho na política pública, que é formulando política pública, quanto no atendimento direto. Então, essas relações todas são as relações que vêm, como a gente diz, na transferência, e se estabelecem no sistema de atendimento e no sistema de atenção. Então, eu queria só colocar isso, pessoal, porque eu acho uma questão da maior gravidade, e colocar, não estou falando de dentro do sistema, mas o impacto que o sistema tem nas ruas e nos lugares de atendimento, e a questão de como o egresso é empurrado para o crime organizado, para a clandestinidade, sem ter alternativa de vida. É gravíssimo, do meu ponto de vista. Então, poder estar aqui com vocês e poder trazer isso para o debate, eu considero um grande privilégio, quero agradecer muito.